Nesta aula nós vamos desenvolver os assuntos que nós já vimos tratado nas aulas anteriores. Entretanto, o tema dessa aula vai ser sobre doutrina da Trindade. Espero que todos acompanhem e desenvolvam já os conceitos que anteriormente já foi ensinado. Eu sou o professor Benedito e boa aula a todos. No nosso livro, da página 62 a 78, nós vamos estar detalhando lá os pontos, mas resumindo lá o assunto, nós temos da página 62 a 78 o princípio do ensinamento da doutrina da Trindade. Então, na doutrina de Deus, Trindade é a união de três pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, em um só Deus. Nós denominamos isso de mistério da Trindade, porque desde que surgiu os credos eles, principalmente um dos principais, que é o credo de Atanásio, o autor vai deixar bem claro que a fé universal é Deus na Trindade e a Trindade na unidade. A gente não pode confundir as pessoas e nem separar a substância, porque a pessoa do Pai é uma, do Filho é outra e a do Espírito Santo é outra. Mas a divindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo é uma. Em glória e majestade são coeternas. Assim sendo, a Trindade é um termo usado para definir a manifestação e a ação de Deus através de três pessoas distintas. E a grande preocupação aqui é, no caso das seitas modernas, né? E tem o caso das seitas modalistas, né? Que é a heresia do segundo século, que ensinava que a pessoa da Trindade era na realidade três pessoas com modalidades iguais, né? Os aspectos da divindade apresentam em um só ser humano, que é Jesus. No caso, nós temos a igreja local, né? Tabernáculo da Fé, Voz da Verdade, que defende que as três pessoas, na realidade, não são três pessoas distintas, são apenas uma pessoa com modalidades diferentes. É representativa, como é o caso do Pai, como é o caso do Espírito Santo. Mas na Bíblia Sagrada, essa palavra Trindade jamais ela vai ser encontrada mesmo como afirma as seitas modalistas. Entretanto, a gente sabe que Tertuliano, no início do século III, né, a utilizou para expressar a unidade divina que existe entre as três pessoas distintas. Então nós entendemos que a doutrina da Trindade ela é um só Deus ou substância, né, que existem três pessoas distintas, e ela é a base para a compreensão de muitas outras doutrinas, como é o caso do que nós batizamos, né, nos sacramentos da igreja, que seria o batismo e a ceia do Senhor. O batismo nosso é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é a manifestação sacra da Trindade. Então, se nós não acreditar ou aceitar essa doutrina, nós praticamente vamos incorrer nos mesmos erros das seitas modalistas. Não há necessidade de fazermos muito esforço pessoal para descobrirmos na Bíblia Sagrada que Deus existe e se manifesta e age de modo tríplice.
Aí vocês podem observar lá no texto mesmo, quando Jesus foi batizado, quando João Batista o batizou, né, houve a manifestação do Espírito Santo na forma corpórea como de uma pomba. Jesus estava sendo batizado por João, que era o filho, e uma voz que falava do céu: este é meu filho amado, a quem me comprais. Então, essa manifestação, ela age de modo tríplice. Dando continuidade ao slide anterior, nós vemos aqui o modo tríplice de Deus existir, que se manifesta e age. Acontece através das três pessoas da Trindade. É verdade que nós colocamos lá, quando nós abordamos que Tertuliano, ele retoma essa ideia no século III, mas até no século II Teófilo já falava sobre a questão da Trindade, né? Quando ele falava, se referia direto às três pessoas que subsiste dentro da Trindade. Então aqui fica claro que a Trindade, ela se caracteriza com manifestação distinta de pessoas. E no comentário anterior eu falei sobre o batismo de Jesus, né, que foi a manifestação de três pessoas distintas da Trindade, né? O Pai falando do céu, o Filho saindo das águas do Jordão e o Espírito Santo repousando sobre ele. Está em Mateus 3, versículos 16 e 17. Nos evangelhos mesmo nós encontramos frequentemente a menção do Pai com uma outra pessoa. Se nós formos ler, por exemplo, João 8,17, quando Jesus fala que ele testificava: eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai que lhe enviou. Então Jesus está falando aqui de duas pessoas, ele não está falando de uma pessoa. Então Jesus deixa claro que é necessário aqui nós estarmos atentos e jamais confundirmos ou aceitarmos, né, a mais remota insinuação, mínima possibilidade de que existe a pessoa do Pai seja um Deus, a pessoa do Filho seja o segundo Deus e a pessoa do Espírito Santo seja o terceiro Deus. Então essa ideia, ela pende para a questão ainda mais polêmica ainda, que seria o politeísmo, né, que seria a adoração de vários deuses. E nós vamos deixar isso bem claro quando nós formos estudar sobre a questão dos nomes. No meu caso, que aparece a palavra Elohi, ela se identifica no original como Deus no plural, que tem mais de 3.000 citações. E nem por isso os judeus acreditavam que era três deuses, mas um Deus só em essência, né? Então essa divindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ela é coeterna, né? E nós vemos também que isso acontece porque a doutrina de Deus, ela está fundamentada nas verdades bíblicas. Só há um lugar para a aceitação da existência de um único Deus. Aí nós vamos ver na página dos nossos livros, né, lá do livro da doutrina de Deus, que esse conceito está estampado lá, tanto no livro como reafirmado no nosso cremos, ou na declaração de fé, na página 40. O único que existe, se revela, se manifesta e age em trindade. E nós temos que aceitar isso
como verdade, como diz lá no credo de Atanásio, né? Assim, quando nós fazemos essa afirmação, essa seria uma fé universal. E o próprio Ezequiel Soares também ele vai comentar que os credos nos ajudaram muito e nós somos devedores a eles por nos trazer essa clareza dessa doutrina que por muitos séculos foi achuncalhada, ela foi desprezada e não foi aceita por alguns grupos que até se introduziram no meio da igreja e formularam suas próprias opiniões. Então tá aí, nesse sentido, que a Trindade nos traz um esclarecimento sobre todas as outras doutrinas do nosso credo. Enfim, pessoal, a Trindade da página 62 e 78 é uma descrição importante que não estou redundando no que falei anteriormente, mas isso tem que ficar bem fixado na nossa mente, né, que nós temos que criar conceitos e saber os conceitos básicos dessa doutrina. Então, cada pessoa da Trindade é Deus. Então, quando Jesus disse lá em João 10:30, eu e o Pai somos um. As seitas costumam muito usar esse versículo para manipular os seus membros. Mas se você for no original, no grego, nesse versículo está neutro, no masculino, mostrando duas pessoas numa só deidade. Além disso, o verbo ser está no plural, somos, e não no singular, sou. Portanto, o Pai e o Filho são pessoas distintas. O Espírito Santo, como Deus, é mencionado em muitas passagens. Isso o próprio João, que tratou bem a questão da divindade de Jesus, ele vai deixar isso claro no capítulo 14, 15 e 16. Então, cada pessoa da Trindade, ela é distinta, mas interligada às outras duas. A ação de cada pessoa da Trindade é a ação de Deus. Então, tem muitas formas que se utiliza para se explicar isso, como é o caso, se vocês verem no gráfico, e você colocar aí, está escrito bem grande aí Deus no meio do gráfico, aí tem Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo, que o Espírito Santo ele é Deus, o Pai é Deus e o Filho é Deus. Agora, biblicamente, o Pai não é o Filho, o Espírito Santo não é o Filho e o Filho não é o Pai. São pessoas distintas. Tem até uma explicação que existe vários exemplos que é dado em alguns outros livros, que é o caso da água, né, nos 3 estados, o sólido, o líquido e o gasoso, né? Elas têm as suas propriedades diferentes, mas é água. Então, é uma explicação que se dá para se entender sobre a questão da essência. A essência é a água, a essência é Deus, que ela se distingue de maneiras de ação diferentes, porque são pessoas diferentes. O Pai é uma pessoa, o Filho
é uma pessoa e o Espírito Santo é uma pessoa. São comprovados pelos pronomes de tratamentos. Quando você lê uma pessoa identificada pelos pronomes de tratamentos, que são a primeira pessoa com quem se fala, a segunda pessoa com quem se fala e a terceira pessoa com quem se fala. É eu, tu, ele, né? Ou ela. Né? Isso no singular, no plural é nós, vós, eles, ou elas no singular, no plural. Então, nós podemos entender que quando se usa pronomes pessoais, está se referindo automaticamente à pessoa e não a uma essência, que é demonstrado claramente dentro das Escrituras. Por fim, pessoal, eu elaborei um exercício de fixação. Então, todos os alunos da turma de sábado já sabem como nós procedemos. Nós sempre utiliza algum exercício, ou seja, de um filme, ou seja, de um jornal, para desenvolvermos um texto. Aqui eu quero que vocês elaborem uma pesquisa na Bíblia, utilizando o Antigo e o Novo Testamento como base. Para quê? Para mostrar a declaração da existência da Trindade. E onde vocês vão pesquisar isso? Vocês vão pesquisar no Antigo Testamento, vocês vão ver os textos, né? Vocês vão utilizar os textos e explicar o texto. No Antigo Testamento, vocês lêem o texto, esse texto se refere à Trindade, por causa disso. E no Novo Testamento, vocês fazem o mesmo. Elaborem um pequeno texto, sempre utilizando um versículo para fundamentar o que vocês estão falando, tá bom? Agradeço a todos que chegaram aqui até o final, ouvir a nossa aula, que Deus abençoe e até a próxima.